Imagine se eu te dissesse que neste exato momento, enquanto você está assistindo este vídeo, cientistas estão tentando trazer de volta um mamute lanoso, e que eles estão mais perto do que você imagina. Isso não é ficção científica, é real, e está acontecendo agora. Há 66 milhões de anos, um asteroide extinguiu os dinossauros. Há 4.000 anos, o último mamute deu seu último suspiro em uma ilha isolada no Ártico. E há apenas 12 anos, o último rinoceronte branco do norte macho morreu, deixando apenas 2 fêmeas vivas no planeta. Mas e se eu te dissesse que a extinção pode não ser para sempre? Bem-vindo a uma das fronteiras mais controversas e fascinantes da ciência moderna, a desextinção, um campo onde a genética encontra a conservação, onde o impossível se torna possível, e onde decisões tomadas hoje podem literalmente ressuscitar o passado. E olha, antes de continuar, preciso confessar uma coisa. Quando comecei a pesquisar sobre isso, eu achava que era pura fantasia. Mas quanto mais eu mergulhava nos laboratórios e conversava com os cientistas, mais eu percebia que estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Vamos começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas que esconde uma complexidade absurda. O que realmente significa estar extinto? Porque veja bem, quando o último dodo morreu em 1681, sua espécie desapareceu, mas seu DNA não. Pedaços dele ainda existem em museus, em penas preservadas, em ossos. E é aí que nossa história começa a ficar interessante. George Chomsky, um geneticista de Harvard que parece ter saído de um filme de ficção científica, está liderando um projeto de 15 milhões de dólares para trazer de volta um mamute lanoso. Mas aqui está o truque: ele não está realmente criando um mamute. Ele está pegando um elefante asiático, o parente vivo mais próximo do mamute, e editando seu DNA para adicionar características do mamute. Pelos longos e grossos para sobreviver ao frio, orelhas menores para conservar calor, sangue que não congela em temperaturas extremas. E sabe o que é mais impressionante? Eles já identificaram 60 genes que precisam ser modificados. Já editaram células de elefante com sucesso, e estimam que em menos de 10 anos, poderemos ver o primeiro mamute caminhando pela tundra siberiana em 4.000 anos. Pense nisso por um segundo. Uma criatura que os ancestrais caçavam, que pintavam nas paredes das cavernas, pode voltar a existir. Mas espera, porque a história fica ainda melhor. Na Austrália, cientistas estão tentando algo ainda mais ambicioso com o tilacino, o tigre da Tasmânia. Este marsupial carnívoro foi extinto em 1936. Temos até filmagens do último exemplar vivo. E aqui está a parte incrível: eles conseguiram extrair RNA, não apenas DNA, mas RNA, de um espécime preservado de 130 anos. Isso é como encontrar não apenas a planta de uma casa, mas as instruções detalhadas de como construí-la. Andrew Pask, da Universidade de Melbourne, está liderando esse projeto, e ele me disse algo que mudou completamente minha perspectiva. Não estamos brincando de Deus. Estamos tentando consertar um erro que nós mesmos cometemos. E é verdade. O tilacino não foi extinto por um asteroide ou uma era do gelo. Foi caçado até a extinção porque o governo literalmente pagava pessoas para matá-los. Agora, se você está achando isso fascinante e quer continuar vendo conteúdos assim, dá aquele like para fortalecer o vídeo e se inscreve no canal, porque eu prometo que vamos explorar os mistérios mais incríveis da ciência juntos. E já que estamos falando de ressurreição, me conta nos comentários, se você pudesse trazer de volta uma espécie extinta, qual seria e por quê? Eu leio todos os comentários e sempre encontro ideias incríveis de vocês. Mas vamos falar de algo ainda mais urgente: espécies que ainda não foram extintas, mas estão por um fio. O rinoceronte branco do norte. Restam apenas 2 fêmeas no mundo. 2. Najin e Fatu, mãe e filha, vivendo sob proteção armada 24 horas no Quênia. Ambas são inférteis. Em qualquer outro momento da história, isso seria uma sentença de morte para a espécie. Mas não em 2025. Cientistas coletaram óvulos dessas fêmeas. Usaram esperma congelado de machos que morreram anos atrás.
criaram embriões em laboratório. E agora, preparem-se para isso. Eles planejam implantar esses embriões em rinocerontes brancos do sul, uma subespécie próxima, que servirão como barrigas de aluguel. É surreal pensar que o futuro de uma espécie inteira depende de tecnologia que nem existia há 20 anos. E não para por aí. Na Nova Zelândia, o cacapo, um papagaio que não voa e que cheira a mel, tinha apenas 51 indivíduos em 1995. Hoje são mais de 250, graças a um programa que usa drones para monitorar ninhos, inteligência artificial para prever doenças, e até mesmo impressão 3D para criar ovos artificiais, que enganam as fêmeas para botarem mais ovos verdadeiros. É ciência no seu estado mais criativo e desesperado, mas aqui está onde a conversa fica filosófica e, honestamente, um pouco assustadora. Só porque podemos trazer espécies de volta, significa que devemos? Stuart Brown, o fundador da Revive o Restore, uma organização dedicada à desextinção, argumenta que temos uma obrigação moral, especialmente para espécies que nós mesmos eliminamos. Mas críticos apontam algo importante: o mundo mudou. O habitat do dodô em Maurício não existe mais. A Tasmânia de hoje é completamente diferente da Tasmânia de 1936. E tem mais: cada dólar gasto tentando reviver o mamute poderia salvar dezenas de espécies que ainda estão vivas, mas criticamente ameaçadas. É como gastar milhões para reconstruir o Titanic, enquanto navios modernos estão afundando ao nosso redor. Mas os defensores da desextinção têm um contra-argumento poderoso: a tecnologia desenvolvida para trazer espécies de volta pode salvar as que ainda estão aqui. Veja o caso do furão de patas negras americano, declarado extinto em 1979, redescoberto em 1981. Hoje, todos os 300 furões vivos descendem de apenas 7 indivíduos. Isso é um gargalo genético brutal, mas cientistas acabaram de fazer algo revolucionário: clonaram uma fêmea usando células congeladas há 30 anos. Elizabeth Ann, a furão clonada, tem genes que não existem mais na população selvagem. Ela é, literalmente, diversidade genética ressuscitada. E falando em apoiar esse tipo de conteúdo, se você está curtindo essa jornada pela ciência, considere se tornar membro do canal, ou usar o botão "Valeu demais". Cada apoio ajuda a gente a continuar produzindo esses vídeos que mergulham fundo nos mistérios e maravilhas do nosso mundo. É graças a vocês que conseguimos dedicar tempo para pesquisar e trazer essas histórias incríveis. Agora, deixa eu te contar sobre algo que está acontecendo literalmente agora, enquanto você assiste isso. Na Universidade de Colossal Biosciences, no Texas, Ben Lam e sua equipe não estão trabalhando apenas com mamutes. Eles têm 3 projetos principais: o mamute, o tilacino e segure-se o dodô. Sim, aquele pássaro gordinho e desajeitado, que virou símbolo de extinção, pode voltar. E eles não estão brincando. Já levantaram 225 milhões de dólares em investimentos. Mas o que realmente me impressiona é a tecnologia por trás disso tudo. CRISPR, a ferramenta de edição genética que ganhou o Nobel em 2020, é apenas o começo. Agora temos Prime Editing, Base Editing, e até mesmo ferramentas que podem editar o RNA temporariamente. É como se em apenas uma década passássemos de usar uma marreta para esculpir, para ter um bisturi de precisão atômica. E os desafios técnicos são absurdos. Para clonar um mamute, você precisa de um óvulo de elefante. Sabe quantos óvulos de elefante já foram coletados com sucesso na história? Menos de você tem dedos nas mãos. Cada tentativa é uma operação complexa em um animal de 4 toneladas. E mesmo se você conseguir criar um embrião, a gestação de um elefante dura 22 meses, quase 2 anos para saber se funcionou. Com o tilacino é diferente, mas não menos complexo. Marsupiais nascem praticamente como embriões e completam seu desenvolvimento na bolsa. Um filhote de tilacino recém-nascido teria o tamanho de um grão de arroz. Como você cria artificialmente o ambiente super hiper específico de uma bolsa marsupial, que não existe há quase 90 anos? Mas sabe o que me dá esperança? A velocidade com que a tecnologia está avançando.
O projeto Genoma Humano levou 13 anos e custou 3 bilhões de dólares. Hoje, sequenciamos um genoma completo em horas por menos de $1.000. Se mantivermos esse ritmo, o que parece impossível hoje será rotina em uma década. E tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Estamos redefinindo o que significa conservação. Tradicionalmente, conservação era sobre preservar o que existe. Agora, estamos falando sobre recuperar o que perdemos. É um poder tremendo. E com grande poder. Beth Shapiro, autora de How to Clone a Mammoth e uma das principais vozes neste campo, me disse algo que não saí da minha cabeça. Cada espécie extinta é uma biblioteca queimada. Milhões de anos de evolução, de soluções para problemas que nem conhecemos ainda, perdidos para sempre. A desextinção não é sobre nostalgia, é sobre recuperar conhecimento. E ela tem razão. O sangue anticongelante do mamute poderia revolucionar a preservação de órgãos para transplante. A bolsa do tilacino poderia nos ensinar sobre desenvolvimento embrionário. O sistema digestivo único do dodô poderia ter segredos sobre processamento de celulose que poderiam transformar a produção de biocombustíveis. Mas vamos ser honestos. Sobre os riscos também. Jurassic Park pode ser ficção, mas a pergunta sobre controle é real. Se podemos trazer espécies de volta, também podemos criar novas. E se a tecnologia cair nas mãos erradas? E se alguém decidir melhorar espécies existentes? Já estamos vendo isso com mosquitos geneticamente modificados para combater malária. Onde traçamos a linha? Tem também a questão do espetáculo. Da desextinção versus conservação real. É muito mais sexy e atrativo para investidores falar sobre trazer mamutes de volta do que sobre salvar um sapo que ninguém conhece no Peru. Mas esse sapo pode ser crucial para seu ecossistema. Estamos priorizando carisma sobre importância ecológica? O que me traz para uma história que poucos conhecem, mas que pode ser a mais importante de todas. O ibex dos Pirineus, uma espécie de cabra montesa, foi extinta em 2000. Em 2003, cientistas espanhóis a trouxeram de volta, por 7 minutos. O clone nasceu com defeitos pulmonares e morreu. Foi a primeira espécie a ser desextinta e reextinta, mas provamos que era possível. Desde então, a tecnologia avançou exponencialmente. Hoje, temos bancos de células congeladas de milhares de espécies ameaçadas. O San Diego Frozen Zoo tem amostras de mais de 1000 espécies. É a Arca de Noé em nitrogênio líquido. Cada amostra é uma apólice de seguro contra a extinção. E aqui está algo que vai explodir sua mente. Cientistas japoneses estão trabalhando em algo chamado células-tronco pluripotentes induzidas. Basicamente, eles podem pegar uma célula da pele e transformá-la em óvulo ou esperma. Isso significa que, teoricamente, poderíamos criar um animal inteiro a partir de um pedaço de pele preservado. As implicações disso são: eu nem tenho palavras. Mas talvez a aplicação mais imediata e impactante seja o que está acontecendo com os corais. Os recifes de coral estão morrendo em massa devido ao aquecimento dos oceanos. Cientistas estão usando CRISPR para criar supercorais resistentes ao calor. Não é exatamente desextinção, mas é usar as mesmas ferramentas para prevenir extinções futuras. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que tem tirado meu sono. Se conseguirmos trazer o mamute de volta, ele ainda é um mamute? Ou é uma nova espécie que criamos? E importa se ele se parece com um mamute, age como um mamute e preenche o nicho ecológico de um mamute. Não é um mamute para todos os efeitos práticos? E isso me leva ao argumento mais forte a favor da desextinção. Ecossistema. O mamute não era apenas um animal bonito e peludo. Era um engenheiro de ecossistemas. Eles derrubavam árvores, compactavam neve, fertilizavam o solo. Sua extinção transformou a tundra. Trazê-los de volta poderia ajudar a combater as mudanças climáticas, mantendo o permafrost congelado. O mesmo vale para o tilacino na Austrália. Sem predadores marsupiais, o ecossistema ficou desequilibrado. Espécies invasoras prosperaram. Trazer o tilacino de volta não é nostalgia, é restauração ecológica. Estamos nos aproximando de um ponto de inflexão. Nos próximos 5 a 10 anos, veremos as primeiras tentativas sérias de desextinção. Sucessos e fracassos.
debates éticos que farão a clonagem da Dolly parecer simples. E no meio disso tudo, uma verdade inescapável: estamos vivendo a sexta extinção em massa. Enquanto sonhamos em trazer mamutes de volta, perdemos 150 espécies por dia. Mas aqui está o que me dá esperança: a mesma tecnologia que pode ressuscitar o passado pode salvar o futuro. Cada avanço na desextinção é um avanço na conservação. Cada mamute que tentamos clonar nos ensina a salvar elefantes. Cada tilacino nos ensina sobre marsupiais ameaçados. E no final, talvez a pergunta não seja: devemos trazer espécies extintas de volta, mas podemos nos dar ao luxo de não tentar? Porque cada espécie que perdemos é única. Bilhões de anos de evolução que nunca se repetirão. E agora, pela primeira vez na história, temos o poder de dizer: a morte não precisa ser o fim. Enquanto você processa tudo isso, enquanto forma sua própria opinião sobre esse futuro que está nascendo nos laboratórios agora mesmo, lembre-se, você está vivendo no momento mais extraordinário da história da vida na Terra. O momento em que uma espécie, a nossa, desenvolveu o poder de reverter a extinção. O que faremos com esse poder definirá não apenas nosso futuro, mas o futuro de toda a vida no planeta. A ciência não está apenas salvando espécies extintas. Está redefinindo o que significa estar vivo, estar extinto e estar em algum lugar entre os dois. E honestamente, mal posso esperar para ver o que vem a seguir.